Para aqueles que estão estudando permutações em análise combinatória, essa aula aqui vai ajudar bastante para fixar alguns conceitos, principalmente os itens B e C dessa questão. Nessa questão, temos aqui 3 perguntas. Primeira, qual o número total de anagramas da palavra cidade? B, quantos são os anagramas da palavra cidade em que as vogais aparecem juntas? E a última pergunta, quantos são os anagramas da palavra cidade que começa com vogal? Bom, então, gente, vamos prestar atenção. A primeira pergunta é bem fácil. Qual o total de anagramas? Bom, o que seria anagrama, gente? Primeiro, anagrama é o conjunto de palavras que você pode formar com determinadas letras. Por exemplo, vou fazer aqui um exemplo bem simples para você. Eu tenho a palavra ave, por exemplo. Ave. Ave já é um anagrama. Eu poderia fazer o aeve também, certo? Aeve. Não precisa ter sentido, tá, gente? Eu poderia ter também Eva. Eu poderia também ter o eave. Eu tenho também o vea. Eu tenho também o vai. Certo? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas imagina, você já pensou se você fosse fazer na raça, do jeito que eu fiz com a palavra ave, fazer cidade? Loucura, não é isso? Então, na análise combinatória, nós temos essa mancadinha. Quando você quer fazer permutações, que nada mais é do que a descoberta dos anagramas, você simplesmente vai fazer permutação de 3 letras, que seria 3 fatorial. E qual que é o conceito de fatorial? É você desmembrar, destrinchar até chegar no 1. Então, P de 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então você não precisa se matar fazendo esse tipo de desmembramento, beleza? Então vamos lá. Agora, palavra cidade. Muito cuidado aqui. A palavra cidade, quantas letras eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então você vai pegar permutação de 6 letras, porém tem um agravante aqui nesse caso. Percebeu que você tem 2 letras repetidas, que é o D de dado aqui? Então você vai colocar a repetição de 2 letras aqui. E como é que eu faço esse cálculo? Assim, ó, você pega o 6 fatorial, normal, e no denominador você vai colocar 2 fatorial, porque só tem repetição de 2. Ah, se a letra A tivesse também 2, aí você colocaria outra multiplicação de 2 fatorial de novo aqui, tá? Seria 2 fatorial vezes 2 fatorial. Bom, mas como é que eu faço isso aqui? Bom, isso aqui tá fácil, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E você pode parar aqui no 2 fatorial. Por quê? Porque você vai simplificar com esse 2 fatorial aqui dentro. Então, esse 2 fatorial com esse 2 fatorial corta. 6 vezes 5 dá 30. 4 vezes 3 dá 12. 30 vezes 12 vai dar 360. Então, a minha resposta A seria 360 anagramas que eu posso formar com a palavra cidade. Agora começa a complicar um pouquinho. Quantos são os anagramas da palavra cidade em que as vogais aparecem juntas? Então, gente, olha só. As vogais, quais são as vogais aí? É o I, A, E, não é isso? Então, vamos entender aqui, ó. Vogais. É o I, o A e o E. Mas essas 3 letras têm que aparecer juntas. Tem que ser nessa ordem? Não necessariamente, gente. Ele não falou que tem que ser o I, A, E. Pode ser A e E, pode ser I, A, enfim. Tem várias permutações para fazer entre eles. Então, você vai partir do seguinte princípio, ó. Vai considerar as 3 vogais como se fosse uma palavra única. Então, vamos fazer aqui, ó. Uma palavra aqui, uma. Então, se eu tirar as 3 vogais, sobra quantas consoantes aqui? 1, 2, 3. 3 consoantes. Então, eu teria 1, 2, 3 consoantes, mais o conjunto das vogais. Então, é como se eu tivesse 4 letras. Porém, vamos fazer de conta que a vogal está aqui, tá? Aqui seria consoantes e aqui seria as vogais. Só que as vogais têm que ter permutação entre elas. Então eu vou fazer o seguinte, ó. A pergunta B eu posso fazer permutação de 4, só que dentre essas consoantes, lembre que eu tenho o D, que é repetir 2 vezes. Então, com repetição de 2, vezes quem? A permutação das vogais, porque as vogais vezes P de 3. Que são 3 vogais. Só que essas vogais têm que estar nessa posição? Claro que não. Ela pode estar
entre qualquer posição. Por isso que é permutação de 4. É como se fosse um conjunto só, né, de vogais, trocando de lugar com as consoantes. Então, agora ficou fácil. Então, aqui eu tenho 4 fatorial sobre 2 fatorial, vezes permutação de 3, seria 3 fatoriais. O 4 com 2 vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, vezes permutação de 3 seria o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Bom, esse 2 com 2 corta, 4 vezes 3 dá 12, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 12 vai dar 72 anagramas, certo? 72 anagramas. Entenderam? Agora vamos para a última pergunta, que é a pergunta C. Essa é bem mais fácil, gente. Quantos são os anagramas da palavra cidade que começa com vogal? Bom, então ao todo eu tenho quantas letras mesmo? 6. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele, obrigatoriamente, eu tenho que começar com vogal aqui, ó. Quantas vogais eu tenho ao todo? Eu não tenho 3? Então eu posso escolher aqui 3. Bom, de 3 eu escolhi uma aqui, não foi? Agora aqui sobraram quantas letras? 2, 4, 5. Está misturado entre vogal e consoante agora, certo? Mas eu peguei uma vogal aqui, sobraram 2 vogais e 3 consoantes aqui. Então basta eu pegar essas 5 letras que sobraram, fazer a permutação, só que lembrando que tem aquela palavra D, né, que repete 2 vezes, então vai ficar assim, ó. Tá? Então vai ficar 3 vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial. Então isso vai ficar 3 vezes 5 fatorial, vai dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Corta esse 2 aqui. Vamos ficar aqui, ó, 20, né? 5 vezes 4 dá 20. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, essa permutação de 3p5, 2, 2 aqui vai ficar 9 vezes 20. Então, ficou 9 vezes 20, que vai dar o quê? 180 anagramas aqui, com as vogais começando esses anagramas. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, se ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te atender e tirar a sua dúvida. E se você entendeu, achou que a aula valeu, então deixa feita a sua inscrição, deixe seu like. E também, gente, o importante é convidar seus amigos, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, para que venha conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extrema dedicação, extremo cuidado, para que você possa entender tudo integralmente, linha a linha. Beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente.